Boa noite. Hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro. Acabou agora são 10 e pouquinho, 10 14 da noite. Acabou aí Cruzeiro e Corinthians. Corinthians que jogou aí pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Jogou fora de casa. Teve o jogo aí lá no Mineirão, né? Contra o Cruzeiro. E, bom, o jogo terminou em 1-1 e eu vou passar para vocês agora o que foi a partida, né? Quem jogou e tudo mais. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o que você achou do jogo, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, né? E possa chegar a mais e mais pessoas. Você vai estar me ajudando bastante. Não custa nada curtir, nem você também comentar aí, dizer de onde você é, né? Para eu te mandar aí um abraço, tá certo? Bom, Dorival mandou hoje aí a campo Hugo Souza no gol, né? Dupla de zaga João Pedro Choca e André Ramalho. Lateral esquerda foi o Angileri, tivemos aí o retorno do Angileri, né, jogando como titular. O Dorival optou aí por colocar um time mais reservão, né, priorizando aí e visando o jogo do final de semana lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista, né? Então ele optou por colocar os jogadores reservas. Lateral direita foi o Pedro Milans. O meio-campo do Corinthians aí foi composto pelo Charles, Ranielli, Carrilho e o Breno Bidon armando esse time aí. À frente tivemos Pedro Raul e Vitinho, né? Foram esses aí os 11 escolhidos do Dorival para o jogo de hoje. E, bom, vamos lá, né? A gente sabia que seria um jogo difícil, né? Porque o Corinthians jogando fora de casa, aquela coisa toda, o Cruzeiro, que foi um adversário que a gente enfrentou ano passado, e pelo brasileiro a gente tomou 3-0, né? Era um 4-0, mas teve um gol anulado, e onde foi domínio total da equipe do Cruzeiro. Também naquele jogo o Corinthians estava visando é, o jogo de Copa do Brasil, né? Jogo de Copa. Então o Corinthians acabou que abdicou um pouco daquele jogo, foi muito abaixo e tomou essa goleada aí. Depois a gente viu o que aconteceu, né? O Corinthians foi lá no Mineirão e ganhou. E na Arena a gente deu uma vacilada aí, mas saímos com a classificação. Aos 8 minutos, o Matheus Pereira ele começou a jogada, né? Ele começou servindo ali os companheiros. E, pô, o jogador do time dele ali, nem lembro quem que era agora, se era aquele Lucas Silva ou aquele Christian, eu não lembro agora quem que foi o jogador. Recebeu a bola dele ali, que ele deu o passe, parou, olhou ali, né, a situação do campo, quem passava, viu a passagem do Matheus Pereira, tentou o passe ali e chegou no Matheus Pereira. Ele, com muito espaço que ele teve, né, ele deu só uma limpadinha de leve ali na zaga do Corinthians e bateu pro gol firme. Acabou fazendo o gol aí, bateu do lado direito do Hugo, venceu o goleiro do Corinthians, bateu forte, foi bem, né? E aí 1-0 pro Cruzeiro. Muito cedo, né? É bem verdade. E o Corinthians que não vinha demonstrando nada no jogo, só se defendeu, né? Era um time muito recuado, apático. Corinthians parecia até eu hoje à tarde, né? Porque eu almocei uma feijoada e à tarde me deu uma moleza, uma preguiça. Eu acho que os jogadores estavam piores do que eu. Aos 11 minutos o Corinthians saiu jogando, o Carrilho limpou a marcação, ele avançou com ela e aí ele pegou, né? Achou o passe ainda, ele saiu da falta, ele limpou os marcadores, foi avançando. Na hora que ele fez o passe, ele sofreu a falta, mas o árbitro deu a vantagem. Ele passou pro Vitinho, que avançou com ela ali, fez aquela jogada característica dele de avançar para dentro da área, né? E finalizou. O Cássio acabou fazendo a defesa. Aí aos 37 minutos o Corinthians desarmou o Cruzeiro. O Bidon tentou lançar o Pedro Raul por cima, né? E aí a ideia foi muito boa, ele deu o passe, o Pedro Raul até tentou correr, mas a zaga do Cruzeiro interceptou. O Corinthians que criou pouco, ó, eu falei nos 11 minutos e nos 37, foram as duas únicas saídas do Corinthians até então. Aos 40 minutos o Raniel cortou mal, né? O Matheus Pereira serviu o Caio Jorge ali, aí teve um bate-rebote,
um bate e rebate, né? E ela chegou no Caio Jorge e, e aí ele pegou, né? Recebeu ali com espaço, finalizou ali vencendo o Hugo 2-0 para o Cruzeiro. Aí o VAR, né, interviu aí na jogada, porque todo gol é revisado, e viu que na hora do passe lá do Matheus Pereira pro Caio Jorge, o Caio Jorge estava à frente, o gol foi anulado. Ainda bem, né, porque 2-0 seria bem difícil de buscar. Tivemos 4 minutos de acréscimos e o primeiro tempo acabou. Bom, primeiro tempo do Corinthians muito abaixo, né? Só um time jogou e foi o Cruzeiro, isso é bem verdade, né? Não adianta ficar aqui, mas saiu ali uma ou duas vezes, tentou alguma coisa. Não, o Corinthians não jogou, ele abdicou da partida mais uma vez, né? Se mostrando aí ser um time muito covarde quando quer. E aí ficou lá recuado, esperando o Cruzeiro tomar as decisões, saindo quando quer para jogo, né? Horrível. E aí o intervalo veio, né? E o que eu esperava era que o Dorival tivesse uma conversa com esses jogadores, né? Para que eles pudessem acordar e jogar bola, que foi isso que eles foram fazer. E melhorar, né? Para o segundo tempo. E aí, na volta do segundo tempo, tivemos aí o Dorival já mexendo no time, né? Visando aí pontuar, fazer alguma coisa, mas não deixar o Cruzeiro tão à vontade assim. Ele pegou e tirou o Bidon e o Ranielli, creio eu que muito por conta do jogo do final de semana, e colocou Dieguinho e André. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Charles cruzou uma bola na área, e essa foi a intenção dele, né, de cruzar uma bola na área. Cara, o Corinthians começou a jogada, fez uma jogadinha, desarmou, trocou passes, a bola chegou no Charles, né, e aí, com todo espaço, o companheiro para tocar do lado, mais à frente, tentar alguma coisa, ele vai faz um cruzamento. Deu na cabeça dele, vou cruzar aqui. Mandou um cruzamento lá na lua, lá, o jogador do Cruzeiro ficou até olhando ela sair pra fora. A hora que chega nele, o futebol morre, né? Cara, como que esse cara consegue ser jogador de futebol e jogar no Corinthians? Me explica, eu não entendo isso. Esse cara não é jogador. Se ele é jogador, eu sou um submarino. Eu sou qualquer coisa. Ele não é jogador, esse cara. Que, que jogadorzinho, cara, que o Corinthians tem. Pelo amor de Deus, não serve nem pra ser reserva, né? Aí aos 9 minutos, o André, ele levou ali, tentou chegar para dentro da área, né? Ele acabou sendo desarmado, né? Só que ele tentou ali ainda dar o bote, o Cruzeiro acabou que errou ali a saída de bola, ela sobrou no Pedro Raul. E aí o Pedro Raul também, que é outra coisa que a natureza cuida dele, né? A gente não precisa nem falar se ele é bom ou se ele é ruim, porque a gente nem espera muito dele. Girou e mandou para fora, né? Como é que esse cara é o 9 reserva do Corinthians? 9 não, não merece usar 9. Como que ele é o atacante reserva do Corinthians? Não existe isso, cara. O Corinthians sem o Yuri Alberto sofre e muito. Para quem critica o Yuri Alberto, vocês merecem Pedro Raul e Guinegão. Dois caras que não servem de nada, não agregam em nada no time. Pelo amor de Deus, volta logo, Yuri. 11 minutos do segundo tempo, o Hugo pegou, né, lançou a bola para frente, deu um chutão. O Pedro Raul dominou, porque o marcador que estava à frente dele não chegou na bola, ela sobrou para ele, que dominou. E aí, na hora que ele vai tocar a bola lá na ponta pro Dieguinho, na ponta direita, ele me pegou e mandou a bola para fora. Simplesmente o domínio, o fundamento básico do futebol o cidadão não tem, que é o passe. Jogou direto para fora, o moleque olhou assim, não entendeu nada, né? Cara, é horrível esse jogador, eu não entendo como que ele tá lá. O Corinthians devia de vender, doar esse jogador, cara, não dá. Aí aos 21 minutos o Dorival tirou o Charles e o Vitinho, né? Colocou o Garro e o Alan. Aos 32 minutos ele tirou o Pedro Raul, né? E colocou o Memphis. Aos 35 minutos, né? Teve uma falta lá pro Corinthians e aí o Garro cobrou a falta ali rasteira, né? Foi uma jogada ensaiada com o Angileri, né? O Angileri fez a ultrapassagem olhando ali a linha de impedimento para que ele não ficasse impedido na hora do passe. Tentou cruzar, né? O Matheus Pereira pegou, afastou, né? Subiu para cortar e aí ela sobrou no Garro, né? Ela bateu nele, veio entrando para sentido a área. O Garro pegou, acreditou e tentou cruzar mais uma vez. Aí a zaga afastou, mandando para escanteio. No lance seguinte, da cobrança de escanteio, né? O Garro cobrou o escanteio na cabeça do Tchoca, o Tchoca que subiu mais alto que todo mundo lá do Cruzeiro e deu uma senhora cabeçada pro gol, estufou as redes ali, e empatando o jogo pro Corinthians. Nesse momento, né, aos 35 minutos, o Corinthians já tinha um jogador a mais. Por quê?
Na hora do lance da falta, que foi a falta que originou a expulsão do lateral William do Cruzeiro. Ele tinha um do primeiro tempo por ter simulado um pênalti, tomou um amarelo, e nessa ele parou o jogador do Corinthians lá, nem lembro quem que foi que ele parou. Foi o. Não lembro, não adianta eu falar aqui que agora eu não lembro quem que era. Parou, segurou o cara lá, derrubou, tomou o segundo amarelo, foi expulso, né? E o Corinthians com um homem a mais. E aí, justamente no lance seguinte a tudo isso, que ele faz a falta, a bola vai para escanteio, o Corinthians cobra o escanteio e empata o jogo. Aos 41 minutos, o Dorival é expulso, né, por uma falta que deram lá pro Cruzeiro em cima do Matheus Pereira, por reclamação, ele que se exaltou demais na reclamação ali, o árbitro acabou expulsando, então na próxima rodada do Campeonato Brasileiro não teremos Dorival Júnior à frente do Corinthians ali. Aos 43 minutos, o Alan lançou o André, né, e o André girou e serviu ali o Memphis fez a ultrapassagem, né, um passezinho certeiro, o Memphis vê a saída do Cássio, tenta não, ele deu uma cavadinha e aí ela resvala no joelho do Cássio e acaba saindo da trajetória do gol. O Milan já vinha entrando com tudo para tentar completar, mas nada adiantou porque o lance estava impedido, né? O Memphis recebeu o passe em impedimento. Tivemos 6 minutos iniciais de acréscimo, daí tivemos um a mais, né, por conta de situações lá do jogo. E foi isso. Fim de jogo, né? Tudo igual aí. Por enquanto, o Corinthians é o terceiro colocado com 7 pontos em 4 partidas, né? É... E assim, bom, na minha opinião, hoje o Corinthians ele empatou, né? E se tivesse perdido, seria para ele mesmo. Não que o Cruzeiro tenha jogado, nossa, uau, um absurdo, uma barbaridade de futebol, não. O Cruzeiro foi mais ofensivo, é verdade, teve domínio da partida, poderia ter matado o jogo, porém não fez isso. E a gente viu que quando o Corinthians se propôs a jogar, a sair lá de trás, o Cruzeiro ficou todo atrás, esperando o Corinthians fazer, né? Fizeram igualzinho a Portuguesa. Recuaram as linhas, né? Até porque ter um jogador a menos. Mas antes disso também, o Cruzeiro já tinha recuado o bloco, né? E o Corinthians foi pressionando, pressionando. E aí fez o gol de empate, né? A sensação é que dava pra gente sair vitorioso, né? O lance do Cruzeiro foi numa felicidade ali no chute do Matheus Pereira, né? Acho que um errinho ali do posicionamento da defesa para não dar aquele espaço todo para ele finalizar com o gol praticamente aberto, né? Com várias opções ali. E o Corinthians, quando teve vontade de jogar, foi muito mais perigoso, né? E podia sim ter virado o jogo, viu? A minha sensação é que poderia. Faltou capricho, faltou jogador de qualidade, né? Porque esses reservas aí, não que todos, mas Charles, Pedro Raul, esses caras não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, né? Esses aí não dá. E, e o Corinthians fez uma boa partida no segundo tempo até, né? Mas, ó, na minha opinião, quem foi bem? O Hugo foi bem, fez umas defesas lá e tal. Dupla de zaga, o Choca foi muito bem. O Ramalho foi bem. Os dois laterais foram bem, o Angileri, o Milans lá também foram muito bem. Ranieri, mais ou menos, né? Que no lance que saiu o gol ele afastou todo errado também. Ah, mas eu vou ficar criticando o Ranieri todo jogo? Não, mas ele falhou mais uma vez. Acontece? Acontece, mas não jogou lá essa unanimidade de chegar aqui e falar, não, ele jogou bem, não. Charles, horrível, pior em campo pra mim, junto com o Pedro Raul. Os dois piores em campo eternamente, porque esses dois aí, se treinar todo dia, até sábado e domingo, não melhora nem um pouco, não tem condição. Bidon fez uma partida ali regular, né? Carrilho foi bem, cometeu bastante faltas aí, tanto que foi até punido com o amarelo no fim do jogo, mas jogou bem, né? Escondendo a bola ali, fazendo passe, tentando, né? Foi um dos caras que tentou bastante aí durante a partida. Vitinho, por incrível que pareça, cara, nas poucas oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo, foi ele que tentou alguma coisa, né? Não quer dizer que ele foi bem, mas fez uma partida ok, regular. Depois o Dorival tirou ele ali e, né, não tem muito o que falar. Mas fez uma partida ok. Agora, Pedro Raul sem condição, não tem condição nenhuma de vestir a camiseta do Corinthians, né? Pode vender, emprestar, como eu falei. Esse cara ele não serve. Precisamos de 9. Não temos atacante reserva pro Yuri Alberto. Toda vez a gente tem que depender do Garro, de um moleque da base, de um gol contra, de sei lá eu, né?
para a gente conseguir empatar uma partida ou ganhar quando o Yuri Alberto não está. Precisamos de um 9. E quando a gente entra com Charles e Pedro Raul, a gente já entra com um 9 em campo, é 2 a menos, porque o Pedro Raul não corre, não marca ninguém, Charles é horroroso em todos os fundamentos do futebol, né? Péssimo. Comentem aí o que vocês acharam da partida, se isso que eu falei faz sentido, se eu tô me passando aqui naquilo que eu acho, né? É, bom, comentem aí o que vocês acharam da partida. Mas no geral foi um bom resultado pro Corinthians, né? Que jogou fora de casa, agora tem aí 5 partidas sem derrotas, atingindo um número aí, sei lá, do ano passado, né? De setembro, outubro, foi esse o dado que levantaram lá. Corinthians que ainda não perdeu, né? Depois teve aquela derrota pro Bahia, mas depois não perdeu mais. Eu ia falar mais alguma coisa e esqueci, deu um branco aqui. Mas é isso, Corinthians agora foco total no final de semana, né, para o jogo decisivo aí pelo Campeonato Paulista. É, uma boa pontuação, 7 pontos, né, terceiro colocado por enquanto, e a gente vai aí em busca de mais, né, nesse ano. E esse time vai melhorar, eu tenho certeza, né? Claro que também precisamos de alguns reforços pontuais e tem tudo para dar certo aí. Espero que fim de semana a gente saia aí com a classificação e possa ir para a final aí do Campeonato Paulista, tá bom? Uma boa semana aí a todos vocês. Encontro vocês aí no final de semana após o jogo contra o Novo Horizontino e, se Deus quiser, que o Corinthians possa sair classificado dessa partida. Fiquem com Deus, uma boa noite.